Fala clã! Hoje nós vamos falar sobre o Marauder, uma classe muito importante no PF Exile, muito utilizada no PF Exile, utilizada em todas as seasons, na última season foi utilizada também. Ela não é uma classe fraca, ou pelo menos antes da expansão nunca foi uma classe fraca, sempre foi viável em vários estilos, principalmente em questão de dano físico, uma classe muito resistente. E nesse vídeo eu vou abordar então como é que vai ser a expansão Ascendancy para ele, ok? Vamos lá então. Então a primeira ascendência que nós vamos conversar é sobre a ascendência Juggernaut, que ao que tudo indica será uma ascendência mais defensiva, que ela vai ter um pouco de redução de dano, vai ter Armor e Endurance Charge, geração de Endurance Charge, redução de controle de grupo também, e vai ter uma Keystone dela que vai ser uma Accuracy, que vai dar uma quantidade considerável de Accuracy. Então o que eu acho que esse Juggernaut vai viabilizar é aquele Marauder que antes usava Resolute Techniques, que usava a build que tu não critava, mas que tu tinha 100% de chance de acerto, porque agora com essa Keystone de Accuracy vai ser mais fácil, vai ser, vamos dizer assim, mais tranquilo tu poder fazer uma build que não depende de tu acertar 100%, por causa que com esse ponto tu consegue já uma Accuracy considerável. Então eu acho que aquelas builds, por exemplo, Facebreaker, Marauder, de Tornado, de Ciclone, quer dizer, ou as builds de Infernal Blow, essas builds aí vão ser interessantes para essa ascendência, de Juggernaut. Então eu acho que também o Juggernaut ele vai ser muito viável no Hardcore, talvez vai ser a melhor ascendência do Marauder pro Hardcore, porque ela é bem balanceada. E ela vai ser um char muito resistente, é um char que tu vai poder ficar tranquilo no meio dos mobs sem se preocupar tanto, né? Então as Keystones aqui, que vamos dar uma passadinha para dar uma olhada aqui, ó. O Unstoppable, que vai dar então um Move Speed, um buffzinho de Move Speed. Você não vai poder tomar slow menor que o Base Speed. O Base Speed então é, por exemplo assim, se tu usar uma poção de Speed e estiver andando por aí, pode até tomar um slow, só que não vai descer menos do que a base do teu char. Então, se o teu char tem tanto de move speed, aquele move speed é padrão, e abaixo daquilo não tem como descer. Então, é uma Keystone interessante, é um buff legal, move speed para fazer clears rápidos. Daí tem o Undentable, que esse aqui é o que eu falo, tem 10% de attack speed, é um buff legal, 10% mais os 1000 de accuracy rate. Então, aqui tu vai ter as builds de crítico viáveis. Vai ser uma Keystone, eu acho que muito utilizada, vai ser muito legal fazer build crítico com isso aqui. E terceiro, que eu acho que das primeiras três, né, que você não pode ser stunado e a armadura que você recebe do corpo, ela é duplicada. Então é o dobro da armadura, então aqui tem muito resist físico. Tu tem a chance de não ser, você não pode ser stunado, então vai ser fantástico para certos mapas. E essas três Keystones são muito, mas muito boas. Descendo um pouco aqui, eu vou descer para o Winniding, 30% de dano quando você tem Fortify e 1% de Life Regen quando você tem Fortify. Então aqui, isso aqui, usando Fortify, é fantástico, é 30% de dano, é absurdo o dano, e Regen, então tu tem um Keystone que não tem lado ruim, só tu vai ter que usar a skill. E é uma skill que muito Marauder usa, muito Marauder usou, então fantástico. Nós temos daí para a parte de Endurance Charge, 20% de chance de Endurance Charge quando tu toma hit, então vai ser uma geração passiva quase de Endurance Charge, e aumenta o cap do Endurance Charge mais 1. E um Relenting, que daí tu segue a linha, ele vai dar dano por Endurance Charge, então tu vai ter uma build resistente que tem Endurance Charge que dá dano. Então vai ser um bônus para cada, vai deixar o char ao mesmo tempo que ele é resistente, ele vai ter um dano legal. E esse 8% de Elemental Damage quando você tá com o máximo Endurance Charge. Isso aí também é legal, é um buffzão show de bola. O Juggernaut, das que eu vi até agora do Marauder, talvez seja a que eu vou testar fazer agora de início, porque a classe é muito legal. A ascendência é muito legal, por causa que eu gosto de jogar HC, sempre gostei de jogar HC. E pra HC eu acho que do Marauder ela vai ser a melhor.
Então é a classe que eu testarei. A segunda ascendência do Marauder é a ascendência Berserker, é uma classe que é uma ascendência que vai ser muito ofensiva, basicamente totalmente ofensiva. Quem joga RPG, quem jogou vários jogos, sabe que quando tem Berserker no meio é aquele cara maluco no meio de todo mundo apanhando que nem um condenado, mas também dando muito dano. Por isso que eu acho que o Berserker vai ficar fora do hardcore, ou vai ser menos indicado, a não ser que exista uma build que alguém faça que supra a necessidade do Berserker. A ascendência eu acho que ela é legal, ela não, na teoria parece que ela é muito legal, não sei como é que vai ser na prática, mas acredito que ela precisa de certos pontos defensivos que em outras builds não seriam pegos. Então, na verdade, na hora que tu for fazer build, tu vai pegar um pouco mais defensivo para as keystones da ascendência tu focar mais ofensivo. E daí conseguir equilibrar. Eu acredito que, por exemplo, eu falei do Juggernaut antes, eu acho que pro softcore, a build de Tornado no Marauder Berserk vai ficar melhor que a do Juggernaut, por causa que aqui é o jeito mais fácil de tu conseguir ficar no meio dos mobs é com Tornado. Então se tu tomar um Savage Hit, por exemplo, de 20% da tua vida, tu estiver no meio dos mobs, quando tu estiver girando, tu já vai pegar o buff da recuperação de HP e vai conseguir recuperar o HP. Então, quem sabe, nós vamos ter que ver o que vai sair daí. Aqui nós temos o Warbringer, recuperar 10% de vida e mana quando tu usa um grito de guerra e 100% de recuperação do cooldown. É uma passiva na ideia interessante, mas gritos de guerra tem animação, tu tem que parar de bater para realizar a ação, então acredito que não vai ser uma passiva tão boa, uma keystone tão boa. O Pain River, 2% de dano, vai ser ter lifesteal na vida e na mana, interessante, principalmente para mana. E o Clockden Savage é aquele que eu mencionei pra vocês, que consiste em tomar um Savage Hit. Tu vai ganhar 100% de Lifesteal pelo dano, 20% de dano a mais e 20% de attack speed. É interessante, consiste em tomar o Savage Hit. Talvez quando a gente for botar em prática isso aí não vai ter importância tomar o Savage Hit, por causa que o regime vai ser muito alto e quem sabe compensa. Mas como eu disse, a hardcore é complicado porque não é só tu morrer, não é só voltar pra cidade. Teria que começar um char novo. Nós vamos ter que ver como é que isso aí vai se comportar quando a season começar. Aqui no meio nós temos o Rite of Ruin, que é 6% de redução de dano quando você mata algo recente e não pode ser stunado quando pode ser recente. Então o Juggernaut tem passivo. Aqui também basicamente teria passivo, você teria que matar alguém antes. O que isso aqui é o grande problema? Lutas e boss. Boss que não tem mob junto, que não spawna mob, não spawna DD. Tu não vai ter buff nenhum disso aí, por causa que tu precisa matar. Então se tu boss vier sozinho, tu não tem, esse buff não ajuda em nada pro boss. Pra baixo aqui nós temos o Craved Slaughter. 25% de attack speed se você deu hit recente, interessante, mas entra numa outra controvérsia que eu quero conversar depois, e 15% de move speed se você não for hitado. Então basicamente vai ajudar nos clears. Quando você não hita, você corre. Quando você hita, você ganha attack speed. Qual que é o grande detalhe? Builds que dão muito dano e dão muito dano em mobs, attack speed não é o grande detalhe, porque chega uma hora que o pessoal estava comentando até nos fóruns que você vai dar HK nos mobs normais. Então você pode não usar esse buff, por causa que quando você dá o primeiro hit você vai ganhar o attack speed. Mas o primeiro hit matar automático, então não tem ponto. O que vai ser muito bom, que é o contrário da outra que eu falei, é aquele buff no boss. Vai ser 25% de attack speed, vai ser sensacional pro boss. E esse ponto ele leva pro ponto final, e talvez o que faz o Berserker ser tão grandioso, na minha opinião, é que o Aspect of Carnage, 10% a mais de dano tomado, mas 40% a mais de dano. 40% a mais de dano. 40% a mais de dano é muito dano para 10% só de downgrade. Então acho que isso aqui vai ser fenomenal. Eu acho que algumas builds vão estar godlike com essa keystone. E nós vamos ter que esperar para ver aí. Tomara que eles consigam criar uma build ou utilizar uma build que ajude o Berserker a ser viável no hardcore, que eu quero testar isso aí também. Mas não, a minha primeira vista não vai ser o primeiro que eu testarei. A ascendência final é a ascendência Shifting, daí ela, diferente dos outros, ela vai ser voltada para causar dano de fogo ou totem, então é uma ascendência mais híbrida.
Essa ascendência pra mim, ela é a parte, ela vai ser uma coisa que vai diferenciar o que vai mudar agora com essa expansão no Path of Exile, porque agora nós vamos ter certas ascendências que vão ser muito boas para certas skills. Por exemplo, a primeira coisa que tu pensa vendo a ascendência Shifting é que as builds de Righteous Fire, elas vão ser quase que exclusivas dessa ascendência, porque ela viabiliza muito isso, tanto para tu usar Righteous Fire no teu char, como se tu fosse usar nos teus totens, porque ela tem os buff para ambos. Falando um pouco então sobre as Keystones do Shifting, aqui para cima nós temos o Taoa, 40% a mais de armor, 10% ao resist, 10% de redução de custo de mana das skills e 10% de stand. É uma Keystone boa, não específica, acho que vai funcionar nas duas builds. Aqui para baixo nós vamos ter então Arohong, que é os inimigos perto dos seus totem dão 8% a menos de dano, e eles tomam 16% a mais de dano físico e de fogo, então aqui nós temos os dois. Baixando aqui pro Tukohama, os totens são imunes a dano de fogo, isso é muito importante para build de totem em Righteous Fire. Os totens têm 50% da sua armadura, então eles vão ser resistentes contra dano dos mobs. As skills que os totens usarem vão ter 20% da taunt, então os totens vão conseguir atrair o agro. E com esse 50% a mais de armor, eles vão conseguir segurar um pouco do dano que vai ser tomado dos mobs. Os totens vão dar 8% da sua vida máxima como dano de fogo nos inimigos ao seu redor. Então é uma potencialização. Eu acredito que o Shifting, quem quer usar totem envolvendo dano de fogo, vai ter que escolher o Marauder com Shifting, com ascendência em Shifting, por causa que é muito forte. Essa Keystone é absurdamente forte e eu acho que ele vai monopolizar um pouco dessa questão de builds, por causa que ela a diferencia de todas as outras classes como sendo uma Keystone muito específica, mas muito forte. No meio, nós temos o Nagmaru, 15% de chance de Ignite, fazer os inimigos queimar, e 35% de dano a mais em inimigos que estão queimando. Keystone boa, que leva para a Keystone de cima. Hinekora, 1% do Fire Damage que tu vai dar vai ter Life Steal. Esse dano de fogo vai penetrar 10% de Fire Resist, e você vai ganhar 20% do teu dano físico em dano extra de fogo, se você matou recentemente. Então, Keystone obrigatória para build Righteous Fire, vai ajudar muito a build e acredito que vai monopolizar a build pro Marauder. Por fim, o Hamako vai fazer você ganhar para cada Endurance Charge 0,5 de máximo regen. Você não vai poder queimar, vai poder estar teu status Element Ignited. E quando você ou seus totens matar um inimigo que está queimando, você tem 10% de chance, e os seus totens têm 10% de chance de ganhar uma Endurance Charge. Então aqui tu tem uma geração, como vai ser baseada em dano de fogo, e você vai ter sempre inimigos queimando, então vai ser uma geração quase que passiva de Endurance Charge. A primeira build que eu acho que vai ser legal no Shifting de Righteous Fire é a que pega o ponto do meio, o ponto de cima e o ponto de baixo. É uma build não tão balanceada, mas é uma build forte que gera Endurance Charge e que vai bater bastante com Righteous Fire. E acredito que vai ser bem utilizada, mas não vai ser a melhor para o Hardcore. Para o Hardcore, eu acredito que seja melhor essa build, por causa que tu tem aquele primeiro ponto em que dá resist, tanto elemental quanto aumenta um pouco tua armor, dá 10% de strand, tu tem um pouco mais de redução no custo de skills. Então eu acho que essa é uma build mais balanceada para Hardcore. Eu acho que a outra vai ser melhor para Soft, essa aqui para Hardcore. Vamos ter uma build de Righteous Fire balanceada para os dois players, o player que gosta de jogar Hardcore e o player que gosta de jogar Softcore. Para quem decidir fazer Shifting de Totem, acredito que é melhor essa build aí, que implica no primeiro ponto de cima, mais os dois debaixo do Totem. Acho que dispensa explicação, ela vai focar mais em Resist, mais os dois pontos que fazem o Righteous Fire em Totem ser tão forte no Shifting. Então é isso aí. Se o vídeo foi útil a você, inscreva-se no canal e curta-o. Me ajuda bastante e me motiva a trazer mais conteúdo. Sexta-feira começa a season do Path of Exile e a nova expansão, então sigam o canal Vai na Fúria do Twitch, que eu estarei streamando a partir de sexta-feira o Path of Exile. Valeu, até mais pessoal!